E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? A gente vai ver um vídeo que é basicamente do basicamente que chama NC Geek. Primeira vez eu vou reagir a ele, beleza? Bora ver se esse canal é brabo ou não. Beleza, vocês sugeriram, então provavelmente é brabo. Nosso Star patrocinou nós aqui. Chama Tudo Sobre os Viltromitas, a história completa. Bora ver, beleza? Existe só a primeira temporada de Invencível, então bora ver o que vai sair da história completa. Let's go. Invencível é cheio de raças e indivíduos extremamente superpoderosos, mas dentre todos eles, a raça que mais se destaca, com certeza são os Viltrumitas. Eles criaram e governaram o maior império conhecido no universo e desenvolveram suas próprias leis e sistemas. Mas mesmo tendo toda essa história ao longo de milênios e mais milênios, alguns detalhes sobre ela realmente parecem desaparecidos, o que faz pensar por que alguns fragmentos da história dos Viltrumitas simplesmente se perderam com o tempo. Fala pessoal, tudo tranquilo? Quem fala é o Cess. Boa! Então, quero aproveitar a chegada da terceira temporada para falar um pouco mais de Invencível por aqui. Nesse vídeo, quero falar um pouco mais sobre os Viltrumitas. Nossa, já tá na terceira Sobre a sua temporada já, origem, né, mano? planeta, Tá merda. biologia, como funcionam suas leis e como ela moldou seu império. Então, se você já é da casa, deixa aquele like para dar aquela moral e também não esquece de dar hype aí embaixo para esse vídeo chegar em mais pessoas. Então, Bora. bora pro que Se interessa. eu gostar, eu deixo o Dos like e inscreva Viltrumitas ainda. teve sua origem em um mundo paradisíaco e exuberante, que eles naturalmente batizaram como Viltrum. Se você quer criar um app, mas não faz E... ideia de como E parece que vai programar lançar ou uma por temporada onde por ano? começar, conheça. Sério? Caraca, Na os caras composição tão desse on planeta, fire. Os a caras tão no atmosfera estúdio é quente japonês de já. carbono e Os tinha caras só gravidade trabalham. maior que a da Terra, cerca de Hum. 1,25 vezes. Além disso, também tinha seu tamanho 2 vezes maior que ela. No passado, Tá. Viltrum era um planeta muito rico em recursos, e com o passar das eras, essa riqueza natural Foi foi se caindo, tornando né? escassa e se esgotando pouco a pouco. O planeta era famoso pelas suas grandes florestas tropicais, bem verdes e vívidas, e também seus grandes desertos surreais, que produziam vidro, mas em contrapartida, era constantemente atormentado por tempestades e terremotos. Existiam algumas outras raças menores no planeta, mas a população chamada Viltrumita foram os habitantes principais que conseguiram se desenvolver naquele mundo. Os seres chamados Viltrumitas são uma raça humanoide extremamente avançada e de poder físico sobre-humano. Eles Tá, figuram por enquanto isso daqui pra mim não é do novidade. universo. Isso se não for a mais poderosa. Sabendo do seu poder Eu acho surreal que e do aliado às universo de suas Invencível ambições é a mais inteligentes, poderosa. os Viltrumitas rapidamente dominam o planeta Viltrum e se estabelecem como governantes dele. Além da sua força física, os Viltrumitas naturalmente ainda tinham outras habilidades excepcionais, como a capacidade de poder voar, ter uma velocidade altíssima, uma invulnerabilidade quase que completa, além de outros poderes sobre-humanos. E se já não fosse o bastante, aliado a tudo isso, os Viltrumitas ainda envelhecem lentamente e vivem por milhares de anos, sendo praticamente imortais se tratando de causas naturais, o que faz eles se perpetuarem ainda mais além de outras raças conhecidas. Por causa das suas características, isso influenciou fortemente a sociedade Viltrumita e fez com que eles criassem um complexo de superioridade, se achando acima de Ah, todas as eles são outras superiores, espécies. né? E graças a isso, eles tinham a sensação distorcida de que eles eram destinados a governar seres inferiores por todo o universo. Então, há centenas de anos atrás, antes mesmo de partirem para Padrão, conquistar né? outros planetas pela galáxia, uma parte crescente da sociedade dos Viltrumitas chegou a uma conclusão de que seu poder quase divino lhes dava não apenas o direito, mas também o dever de governar os outros seres que os cercavam. Alguns Viltrumitas foram contra e repreenderam essa visão deturpada. Foi aí então que aqueles que valorizavam a força acima de tudo e se achavam mais poderosos embarcaram em uma tarefa horrível de eliminar todos os outros Viltrumitas considerados fracos. Esse período da história Chave. Viltrumita ficou conhecido como o Grande Expurgo. Para vocês entenderem melhor como chegamos ao Grande Expurgo, eu vou voltar um pouco no tempo e dar uma resumida em alguns acontecimentos que foram se desencadeando até chegarmos a esse terrível evento. Por muitos milênios, o Império Viltrumita foi guiado pela liderança do seu primeiro imperador, o grande e poderoso Lord Argal. Junto dele, seus subordinados mais confiáveis e o Conselho Viltrumita. Sob seu comando, a civilização de Viltrum evoluiu além das capacidades normais de outros mundos conhecidos. Esse período foi visto como uma era de ouro incomparável na história do Império Viltrumita.
Mas com o passar do tempo, o Lord Argal começou a se tornar mais e mais implacável ao longo dos anos, cometendo alguns atos hediondos graças ao seu desejo de expandir o Império, seguindo por um caminho que fez com que Thedos abrisse os olhos sobre tudo aquilo e começasse a questionar se os valores da sua raça estavam realmente certos. Ele não podia ficar parado e ver seu povo subjugar e oprimir seus vizinhos, fazendo ele se tornar o primeiro Viltrumita a se rebelar contra o Império. Thedos acabou tomando uma medida extrema. Reuniu uma coalizão para se opor a tudo aquilo e assassinou o primeiro imperador, Lord Argal. Depois disso, conseguiu escapar do seu planeta natal em segurança, antes que fosse executado como forma de punição pelo seu crime. Temendo todo o problema que isso iria gerar, a verdade sobre a morte do soberano foi mantida em segredo, como forma de encobrir a traição de um companheiro Viltrumita do Império e garantir que essa traição não se repetisse novamente. Com a ausência do Imperador Argal assassinado pelo grande traidor e com seus Ele morreu então mesmo. Ele não sumiu, tá ligado? Uma agitação dos civis que durou por vários anos, até que finalmente a sociedade Viltrumita colapsou e entrou em um período de conflito entre eles. Com a escala deminente desses conflitos, eles acabaram entrando em uma sangrenta guerra civil para livrar o planeta de qualquer um que eles consideravam fracos. Esse período foi chamado de o Grande Expurgo. Ao final da Guerra do Grande Expurgo, a população global de Viltrum foi reduzida pela metade. Os sobreviventes deram início a uma raça de guerreiros imparáveis e extremamente poderosos. Uma nova era começava a partir de uma longa renovação. Os sobreviventes adotaram uma espécie de doutrina de eugenia e criaram vários programas de reprodução seletiva para garantir que só os mais fortes da sua espécie sobreviveriam e continuariam a prosperar. Uma raça brutal formada por conquistadores impiedosos surgia a partir daqueles sobreviventes. Os Viltrumitas restantes ajudavam na construção das cidades que foram destruídas. O planeta tinha sido dizimado depois do Grande Expurgo e estava em ruínas. Ainda sem uma liderança, e agora seguindo a lei do mais forte, o Conselho Viltrumita acaba escolhendo o guerreiro mais poderoso da sua espécie para liderar o Império, até que o herdeiro legítimo do Lord Argal pudesse ser encontrado. Assim então, o Império Viltrumita renasce, e Treg é nomeado o grande regente dessa nova era. Depois de restabelecer a ordem dentro de Viltrum, eles novamente voltaram sua atenção para os planetas vizinhos que os cercavam e criaram uma organização responsável pela expansão do Império ao longo de toda a galáxia. A princípio, os planetas escolhidos eram de forma aleatória, mas com o tempo, um padrão passou a ser seguido e outros planetas foram submetidos à assimilação e tiveram a chance de se submeter voluntariamente ao Império, que passaria a governá-los. Aqueles que recusavam eram destruídos por um exército monstruoso e imbatível. No decorrer de milhares de anos, o Império Viltrumita conquistou dezenas de planetas e seus rumores se espalhavam por toda a galáxia conhecida. Esse domínio absoluto e opressor fez com que fossem temidos por todos. A única força que parecia fazer frente a eles minimamente era a coalizão de planetas, que tinha sido reunida no passado por Thedos. Por muitos anos, a coalizão tentou de alguma forma parar a onda de expansão Viltrumita, o que por muitas vezes foi um fracasso. Nem sabia que eles tinham. Seus cientistas conseguiram sintetizar um vírus mortal criado do sangue, que se mostrou letal contra os Viltrumitas, o vírus chamado de flagelo. Ele ataca o sistema imunológico deles, desativando sua força e invulnerabilidade. Secretamente, o vírus foi lançado em Viltrum e se espalhou rapidamente. O que antes era uma raça imparável, lentamente começava a sucumbir em massa devido à doença causada pelo vírus, ou até mesmo na mão de outros da sua espécie, já que estavam enfraquecidos pela doença. A população Viltrumita foi completamente devastada, e 99% dela acabou sendo vítima do flagelo. Mesmo com a letalidade do vírus flagelo sendo alta, alguns poucos Viltrumitas conseguiram sobreviver a ele, e consequentemente se tornaram imunes ao vírus, recuperando sua força lentamente. Treg, temendo a ruína do seu povo, bola um plano junto com o Conselho que ainda o permitiria manter o controle do seu império e fortalecer Viltrum novamente. Vendo a iminente queda de Viltrum, o regente junto com o Conselho decide tomar uma medida desesperada. E os caras querem continuar destruindo o universo, né, mano? Os caras já estão na merda. E os manda para planetas Esse cara quer continuando. Nativa pudesse ter o maior potencial para fornecer novos descendentes fortes, na esperança de aumentar seus números mais uma vez.
Essa busca acabou durando décadas e com resultados decepcionantes, até que Nolan encontra um pequeno planeta azul chamado Terra e se estabelece nele. Nessa sua chegada ao planeta, ele acaba atuando como uma espécie de herói e fica conhecido como Omni-Man. Inclusive, se bem lembram, é a partir desse ponto que começamos a acompanhar toda a história. Sim. Seus êxitos em encontrar um planeta promissor são reportados ao Império, mas passando tempo demais lá, alguma coisa em Nolan acabaria mudando. Dividido entre sua nova vida e sua missão designada pelo Império, Nolan acaba tendo um embate com Mark, que faz com que ele saia do planeta. Sua partida repentina chega ao conhecimento do Império e é vista como insubordinação, já que Nolan havia abandonado seu posto, e então uma equipe enviada até ele para descobrir o motivo. Depois de procurarem por algum tempo, eles o encontram em um planeta habitado por uma raça de bípedes semelhantes a insetos, chamado Traxa. Quando o encontram, descobrem que Nolan acabou tendo 2 filhos durante o período que passou fora de Viltrum. O mais velho, conhecido como Mark, tinha a combinação do DNA Viltrumita e humano. Ele era tão poderoso quanto outros Viltrumitas de sangue puro. Além, claro, de ser o Invencível, nosso personagem principal, né? Nesse encontro Nosso entre prota. Nolan e Mark, com a equipe enviada pelo Império, não é nada agradável. Eles acabam tendo uma luta sangrenta e são derrotados. Nolan acaba sendo levado sob custódia e Mark fica encarregado de assumir o posto do seu pai e dominar a Terra em nome do Império. Nesse meio tempo, Beleza. ele ordena que os Viltrumitas dispersos pelo universo retornem ao Império e, ao mesmo tempo, envia Nyssa à Terra para tentar convencer Mark de se juntar a eles. Invencível acaba recusando, e então Treg decide tomar medidas mais fortes. Ele envia Conquest, o seu agente mais poderoso, para a Terra. Isso sem falar que a chegada de Conquest à Terra é no meio da Guerra Invencível. Não vou entrar nesses detalhes aqui, mas, se quiserem, posso fazer um vídeo sobre ela. Um multiverso do caralho, mó confuseba. Nolan acaba escapando da prisão com a ajuda de Alan e se junta a ele. A coalizão acaba descobrindo que a força do Império não passava de uma ilusão e seu vírus realmente foi bem efetivo contra eles. Ciente de que a possível união de Nolan com a coalizão poderia revelar a verdade, Treg acelera seus planos e dá ordem de que as suas forças restantes enfrentem a coalizão diretamente. Apesar do embate intenso, pouco a pouco o exército Viltrumita ia sendo derrotado e perdia terreno. E para piorar, Conquest, um dos guerreiros mais poderosos que tinha sido enviado à Terra, acaba vendo sua primeira derrota contra o Invencível, numa batalha cheia de reviravoltas. Conquest volta humilhado. A roupa dele e glória muda? pela misericórdia do regente. Nesses atos novos? A roupa dele totalmente azul? Agisse com base nas suas novas informações, de que tinha um novo traidor do Império e que tinha A revelado... Guerra Invencível nas HQs é um capítulo de 20 páginas. Puta merda. Os caras fizeram o bagulho na preguiça. Recentemente retornou à Terra para recrutar seus filhos para essa nova guerra entre a coalizão e o Império Viltrumita. As ordens de Conquest era de interceptar e neutralizar a nave da coalizão, que estava voando com Nolan, Mark e Oliver. O vilão, junto com outros guerreiros Viltrumitas, consegue interceptar a nave conforme planejado. Mas ao final dessa batalha, Conquest e os Grayson desaparecem de forma inexplicável. Imaginando que tanto Conquest quanto os Grayson haviam morrido durante esse embate, o exército do Império concentrou a maioria das suas forças em um ataque ao planeta natal da coalizão. Eles atacaram a sede da coalizão com os guerreiros mais poderosos que tinham restado, mas, mesmo tendo seu plano bem arquitetado, eles tiveram que recuar. Isso porque acabaram descobrindo que os Grayson estavam vivos e trouxeram muitos outros aliados da coalizão junto deles. Graças a isso, a coalizão Nossa, o Mark de barba, parça. Que tem que bater em retirada. Mano, ele é muito diferente nas HQ, mano. Eu não sei porque se ele tá mais velho aqui, tá ligado? Mas eu acho que é o Mark esse aqui, né? Porque ele tá com a roupa do Invencível. Mano, diferente. Ele parece muito mais velho. Teidos então reúne os membros mais poderosos da coalizão. Aqui ele tá sem barba. Por que no outro ele tá com barba? Que estava em retirada do planeta. Quando esses membros mais poderosos da coalizão chegam na Sim, tem roupa azul, amarela e tem um outfit novo no final da HQ, entendi. Que resultou na brutal morte de Teidos pelas mãos do regente e até mesmo na destruição do próprio planeta natal Viltrum. Treg acaba Nossa, eles destroem Teidos como punição pela sua planeta. traição e ainda dá uma surra memorável na família Griffin. Ah, tá, isso eu vi. Morrer no espaço. Depois disso, Treg e os Viltrumitas restantes abandonam o Império e viajam para a Terra. Ele sabia que aquilo não era o suficiente para matar os Grayson e espera que eles retornem para a Terra. 2 semanas depois, eles realmente acabam voltando. Então Treg sai do seu esconderijo e os confronta, tentando negociar um tratado de paz entre seu povo, que agora está escondido na Terra, e as forças da coalizão. O acordo era simples.
Os Viltrumitas Hum. entregariam sua rendição e recurso, fazendo o Império interromper toda sua hostilidade, e em troca disso, eles permaneceriam na Terra e reconstruiriam seu povo. A oferta, claro, vinha embaixo da ameaça de que caso a coalizão recusasse esse acordo, eles transformariam a Terra em pó e destruiriam tudo. Ah, Deixando entendi. invencíveis O mês se os outros recuperando da sem muita luta. escolha, eles acabam aceitando os termos de Treg em nome da coalizão. Mesmo depois de todo o caos que causaram, a raça Viltrumita recebia uma segunda chance em um novo lar. Isso, óbvio, era um plano do regente, e pouco a pouco seus números cresciam novamente, até que eles aumentassem a um ponto que faria o Império renascer. E dessa vez, sua expansão megalomaníaca começaria pela Terra. Felizmente, isso não aconteceu como planejado, já que nesse meio tempo foi descoberto que Nolan era o herdeiro do antigo imperador assassinado no passado, e então ele herdaria o trono por direito, ganhando assim a lealdade dos Viltrumitas restantes. O antigo regente Treg é exilado, e nesse período de exílio, ele vira Nossa, o Homem-Meio Nolan, ele vira o imperador principal do semanas pelo nada? espaço, até chegar em Traxa, aquele mesmo planeta que Omni-Man Ah, tinha tá, sido onde refugiado e ele governado enfrenta quando o foi jogado Tigrão lá lá. pela primeira vez. Como era de se esperar, Treg mata o monarca anterior do planeta e logo se torna o novo monarca. A partir daí, ele começa seu plano acasalando com várias Traxianas e cria seu próprio exército de filhos Viltrumitas híbridos, mas que são bem poderosos. Mesmo sendo seus filhos, Treg nunca os viu como tal e nem os considerava Viltrumitas de verdade. E o fato de não serem puros era uma fraqueza. Para ele, tratava-se apenas do seu Tá exército bom. híbrido que ele usaria para atacar a coalizão de planetas. Em resumo, Muito ele cuzão, né, mano? simplesmente os via como uma força de trabalho para ser usado por ele como uma ferramenta. E ele não se importaria com quantos deles morreriam nesse novo ataque. E de fato, foram muitas baixas pro lado dele. Ah, O Invencível e o pega. Omni-Man se envolvem na batalha mais uma vez, depois que Treg tenta assassinar O cara- sua família. Depois O de uma cara longa batalha, fez, Treg e o né, Omni-Man perdem atos suas libidinosos vidas. por muito Então, tempo, como né? sucessor por direito, Invencível acaba sendo coroado como o novo imperador de Viltrum. Como líder, Invencível levava o Império para uma direção melhor, e até mesmo os Ué, não entendi. como sucessor. Depois de se envolvem na batalha mais uma vez, depois que Treg tenta assassinar sua família. Depois de uma longa batalha, Treg e Omni-Man perdem suas vidas. E então, como sucessor por direito, Entendi. Invencível acaba sendo Caralho. coroado como o novo imperador de Viltrum. Como líder, Da Invencível hora. levava o Império para uma direção melhor. E até mesmo os filhos sobreviventes de Treg se juntaram a ele. Bom, em resumo, essa é a história da raça Viltrumita que temos conhecimento. Conhecemos o seu planeta natal, além de falar um pouco da sua origem, a biologia que compõe a raça e os caminhos que seguiram ao longo da história. Então, pessoal, se você acompanhou até aqui e quer dar aquela moral, deixa um like e se inscreve para acompanhar os próximos vídeos. Mano, curti a narrativa desse mano. Eu só não sabia. Eu sabia que o Omni-Man morria, tá ligado? Alguma hora. Tá ligado? Mas eu não sabia que ele virava imperador, tá ligado? Dos Viltrumitas, do nada, tá ligado? Porque ele é do mesmo sangue que o primeiro imperador, tá ligado? Bem legal saber disso. E eu não sabia que. Eu sabia que o Mark tinha uma filha com a moça lá, tá ligado? Que mostra aqui no final. E tudo mais. Aqui. Esqueci o nome daquela mina que é dos poderes roxos, né? Pelo que eu lembro. E eu não sabia que o irmão dele, do, do Mark, morria. Não sabia, mano. Não sabia. Eu sabia que eles se enfrentavam, mas não sabia que ele morria, tá ligado? Eles enfrentavam geral lá e tentavam se matar. Enfrentando é Quark que fala, né? Que é o antigo imperador. E no final ele virou. Ele pegou a herança, tá ligado? E no final ele pegou a herança. E pelo que ele narrou aqui, ele é um bom líder, tá ligado? Pra ele virar o novo líder, mesmo sendo herança, ele deve ter ficado bem forte nas HQs. Não sei como tá eu ia falar o anime, a animação, tá ligado? Mas é uma história bem da hora, mano. Bem complexona. Ele conseguiu dar um resumo bem da hora. Curti o canal, velho. Parabéns, deixa o like e me inscrevi. Curti, velho. Ah, é verdade. Ele foi esse, só isso, pela aquela mina Vitromita, né? Ele não falou disso. Então eu falei, ah, é coisa da minha cabeça que aconteceu isso.